Quais foram os melhores e os piores investimentos de janeiro? O ano começou e agora a gente precisa saber como investir melhor o nosso dinheiro. Esse é o tema de hoje e é claro, eu vou pedir para você, em primeiro lugar, dá aquele joinha, por favor, se inscreva no canal no YouTube, compartilhe, coloque um joinha também ali no Facebook, na página, dá uma curtida na página, porque assim você ajuda o nosso trabalho a continuar aí de forma gratuita para vocês. Sem enrolação, então, vamos lá. Quais foram os piores e os melhores investimentos logo no início do ano? Acabou de fechar janeiro. E agora a gente faz um balanço. A gente já tem até comentado sobre, por exemplo, fundos multimercados e ações. E adivinhe só quem ficou no topo da lista como melhores investimentos? Fundos de ações, em primeiro lugar, e fundos multimercados. Olha só, casando aí com os temas que a gente tem falado. E em pior, né, digamos assim, no final ali da lista dos piores investimentos, sabe quem ficou? Fundos cambiais e também ativos de renda fixa. Tudo isso que a gente está comentando agora, então, entra em linha exatamente com o que a gente já vinha avisado. Com as quedas de juros, que a gente já está avisando que essas quedas de juros aí no mercado já iam acontecer, já faz meses que a gente está avisando. Com a queda da Selic, o que acontece? Vamos pelo básico então. Caiu a taxa de juros de mais de 14% em 2016, que havia fechado 14,25%, a Selic, veio caindo ao longo do ano. E em 2017, a taxa chegou a patamar de 7% ao ano, a metade. Só uma correção, na verdade, no final de 2016 já estava caindo a taxa de juros, começou em outubro a queda, tá? Então já não fechou em 14,25%, mas veio caindo, enfim, fechou ali 2017 a 7% ao ano, menos que a metade então. Naturalmente uma aplicação, mesmo pagando 100% dos juros, ou o famoso CDI, que é a mesma coisa que a Selic, vamos colocar dessa forma que é mais fácil. Uma aplicação pagando 100% da Selic ou do CDI, tirando o imposto de renda, hoje então, quando a gente pega esse 7%, tira o imposto de renda, ou o CDI que está 6,88%, dá menos de 0,5% no mês líquido. Então, naturalmente, as aplicações tradicionais de banco que pagam geralmente em cima do CDI, e principalmente essas aplicações que a gente conhece mais de renda fixa, CDB, LCI, LCA, Fundo DI, essas aplicações estão rendendo menos que a poupança rendeu no ano passado. Então, naturalmente, exige aí que você tenha uma mudança de postura em relação aos seus investimentos hoje. E aí, o que fica mais interessante nesse cenário? Começar a tomar um pouquinho mais de risco e começar a aplicar em ações, fundos de ações. Lembre-se, fundo é melhor do que você sair comprando ação. Por quê? Porque exige estratégia você comprar ação. Você tem que ali acompanhar para ver se o ativo está caindo, subindo, tem que olhar os fundamentos para ver se faz sentido comprar aquela ação naquele momento ou não. E isso não é fácil fazer. Se já tem pessoas que são bem pagas para isso, para fazer essa análise e vão fazer com uma qualidade muito melhor ali por só estarem focados nesse mercado, deixa na mão dos caras fazer. E é justamente isso que um fundo de ações faz, como a gente já explicou também. Então, nesse cenário otimista do Brasil, que a gente está vendo a economia voltando a crescer, a gente está vendo inflação baixa, juros baixos, esse cenário realmente é mais propício para se investir em ativos com maior risco. E aí temos também os fundos multimercado, que seria o meio termo. Então, o fundo multimercado, ele entregou, por exemplo, em média, a maioria dos fundos agora em janeiro, em torno de 5% no mês. Alguns 3, 5, lógico, depende do fundo, mas estou jogando uma média ali do ranking que a gente vai disponibilizar aí para você no link logo abaixo. Mas os fundos de ações, muitos deles renderam mais de 5% no mês. Então, onde que eu vou conseguir 5% no mês? Claro que foi um mês mais otimista, não que isso vai acontecer todo mês. Mas, poxa, é o rendimento da poupança em apenas um mês, o que a poupança renderia em um ano. Esse é o legal da renda variável. Tem que tomar cuidado com o risco, porque o risco realmente de oscilação ali do ativo é maior. Isso pode assustar. Mas você consegue um rendimento maior na renda variável se a economia está mais positiva, mais otimista, se os investidores estão mais otimistas como agora. E aí, olhando agora, vimos quais foram os melhores investimentos, olhando para os piores. Por que os fundos cambiais foram os piores? Aí está uma dica muito legal que eu vou deixar para você.
Muita gente tem mania de achar que comprar dólar é um bom negócio. Não é, gente, porque você está fazendo aquela velha estratégia, sem estratégia, na verdade, comprar sem estratégia um ativo e simplesmente comprar porque é uma moeda forte, né, por reserva. Às vezes tem gente que deixa dólar em casa. Não faça isso, porque o dólar ele sobe, mas ele cai também. E inclusive, justamente quando o mercado está mais otimista, significa que está entrando mais investidores estrangeiros no Brasil, está aumentando então a disponibilidade de dólar na economia e o dólar cai. Então nos últimos meses o dólar ele realmente não tem dado um bom desempenho para quem comprou pensando que ele ia valorizar. Os fundos cambiais então sofreram por causa disso. Os fundos cambiais basicamente eles pegam moedas e ficam ou às vezes só comprado, por exemplo, em dólar. Então eles ficam ali basicamente refletindo se a moeda sobe, ele sobe, se a moeda cai, ele cai. Outros são já de gestão ativa, então ficam negociando, comprando e vendendo, tentando especular, né? Mas na maioria das vezes os fundos cambiais são de gestão passiva. Então, como o dólar despencou agora em janeiro, por quê? Porque a moeda, o real, ficou mais forte, traz aí o otimismo mais um mercado mais otimista, né? Trazendo mais otimismo. O nosso real valoriza e o dólar desvaloriza. Então, fujam de fundos cambiais e de preferência não comprem dólar pensando em investimento, gente. Agora a perspectiva é positiva para a economia, dólar vai cair. Bom para quem quer viajar, ruim para quem quer comprar dólar para investir ou investir em fundos cambiais, tá? Porém, renda fixa também está no final da lista como um dos piores investimentos no mês de janeiro, como a gente já avisou que juros ia cair. Aconteceu. Então hoje ou você toma mais risco para conseguir o famoso 1% no mês, ou você alonga prazos com investimentos melhores. Um dos investimentos que não está na lista, por exemplo, é COI, que a gente já vem falando, que é uma alternativa meio termo, porque ele não é tão agressivo quanto renda variável, mas dá um potencial de ganho alto, um potencial, claro, não uma promessa, de poder de repente entregar 20% no ano, 15% no ano, 12% no ano, mas com baixo risco da característica da renda fixa, sem permitir, por exemplo, rentabilidade negativa com capital protegido. Uma outra opção bem interessante que já falamos aqui também. É isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de curtir, se inscreva no canal, dá uma curtida na página no Facebook, porque assim vocês ajudam demais o trabalho a continuar e sempre de forma gratuita aí para vocês. Tudo de bom, obrigado e fique conosco porque aqui o seu futuro tem valor.